2004, Brasil vivia ainda o embalo do pentacampeonato. O futebol parecia ocupar um lugar quase incontestável na identidade nacional. Mais de 2 décadas depois, entre eliminações precoces, jogadores transformados em marcas, casas de apostas e disputas políticas cada vez mais explícitas, a relação do brasileiro com a seleção parece ter mudado. Para entender o que permanece e o que se transformou nessa história, a gente conversa com a professora Fátima Martim Ferreira Antunes, que é autora pela editora Unesp do livro Com Brasileiro Não Há Quem Possa, Futebol e Identidade Nacional em José Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues. Professora e pesquisadora, ela analisa como o futebol ajudou a construir uma determinada ideia de Brasil e o que essa ideia ainda significa hoje. Professora, muito obrigado pelo aceite em conversar aqui com o canal da Editora Unesp no YouTube. Eu que agradeço, Diego, pelo convite. Um prazer. Maravilha. Bom, professora, acho que a pergunta inicial não pode fugir disso. A senhora assistiu a derrota do Brasil para a Noruega no domingo? Sim, claro, Qual que foi a assisti. sua primeira leitura da partida e dessa eliminação ainda nas oitavas de final da Copa 2026? Então, em relação a essa partida contra a Noruega, principalmente, né, o Brasil apareceu como uma seleção sem uma identidade, né? Acho que para a gente, enfim, retomar aí um pouco do tema da discussão, né? O Brasil sem cara, né? Não lembrando muito tudo aquilo que caracterizou a seleção brasileira ao longo de décadas, né? E das conquistas de vários campeonatos, né? Então, pareceu um Brasil apático, amorfo, é, sem uma cara muito definida, né? Certo. É, nessa questão, né, ainda falando um pouco ali dessa partida ou desse acúmulo de partidas, né? O que mais chamou a sua atenção, assim, no desempenho, não só talvez de agora, né, mas dos últimos jogos? É, ainda nessa questão da identidade, né? As escolhas técnicas, a postura dos jogadores ou a dificuldade de construir um futebol que o torcedor reconheça como brasileiro. Essa dificuldade, ela existe? Acho que são todos esses fatores ao mesmo tempo, sabe? Então, tem um afastamento em relação aos jogadores, eu digo, da torcida em relação aos jogadores, né? Então, não há uma proximidade. Muitos jogadores atuam na Europa, então você não tem um acompanhamento, uma vivência daquele dia a dia do jogador, como você tem no caso daqueles clubes, dos jogadores que atuam aqui no Brasil, né? Também, nos últimos tempos, tivemos uma série de trocas de treinadores, problemas políticos na CBF. Então, me parece uma falta de organização generalizada, né? Então, a falta de um pensamento sobre o que é a seleção ou o que é o futebol brasileiro, o que esse futebol representa, às vezes uma preocupação, analisando assim as últimas Copas, os resultados que a seleção obteve, há muito aquela comparação com o futebol europeu. Então, como que eles se organizam, o que nós devemos fazer, né? E às vezes, talvez o fundamental fosse olhar para nós mesmos, não é? Então, entender o que é o futebol aqui no Brasil hoje, como ele se organiza, os problemas que os clubes enfrentam, essa questão da revelação de jogadores, que tipo de jogador a gente está revelando, como é que eles, enfim, a saída deles às vezes precoce, né, para a Europa ou para
para times, enfim, estrangeiros. E então eu acho que falta um olhar sobre nós, né? Então, o que somos nós, os 5 campeonatos que a gente conquistou, né? Como foi essa trajetória e, e como ela deveria ser, né? Eu acho que falta um pouco isso, né? De olhar para dentro, né? Olhar para a gente. E acho que às vezes retomando um pouco a discussão que eu faço no livro, né? Que você tem um momento entre os anos 50 e 70 que esses cronistas eles estão refletindo, eles estão tentando entender o que é o brasileiro e o Brasil a partir do futebol, né? E do desempenho do Brasil, da seleção brasileira no futebol. E uma coisa que é um tema, né, que é recorrente para eles nessas discussões, é justamente essa coisa do o quem somos, né? Ou será que a gente quer ser como o europeu? Queremos ser como eles ou não? O que a gente tem de valor? O que a gente tem de defeitos, vai? Então, quais são os nossos pontos positivos e os nossos pontos fortes, né? Os nossos pontos fracos. E dessa análise, dessa busca é que sairia um futebol vencedor, né? Eu acho que assim, também não dá para esperar muito, esperar que a gente vá ganhar todas as Copas, porque o futebol mudou completamente, né? O futebol, se a gente pensar na época do tricampeonato, lá em 1970, em relação a hoje, assim, parece outro esporte. Mas se a gente pensar mesmo em relação a 2002, também já tem uma modificação muito grande, né? Uma mudança muito grande. Então, se há tempos atrás você tinha alguns países que se destacavam, hoje a coisa não é bem assim, né? É claro que, em geral, aquele que trabalhou melhor entre as Copas, né? Ou que fez a lição de casa melhor, ele vai chegar no momento da Copa e fazer uma apresentação melhor. Mas a gente está vendo que o pessoal estudou, né? Então, que eles estão chegando preparados, que todo mundo domina essa linguagem, né? É como se, ao longo do tempo, apenas alguns países dominassem uma certa linguagem, e hoje em dia isso está mais disseminado. Então, assim, voltando lá ao começo, eu acho que o que falta um pouco é, talvez, nos inspirando um pouco nos cronistas lá do passado, parar. Então, assim, olha, vamos parar e vamos olhar para dentro, né? E a gente recomeça. Pode não dar certo na primeira vez, mas pode dar certo da outra. Mas eu acho que o que falta muito é isso, uma cara, né? Uma identidade mesmo. E pegando um pouco esse gancho, né, que a senhora falou sobre essa busca, né, em vez de olhar para dentro, olhar para fora e ter a Europa, né, como digamos, Como modelo. um modelo, um objetivo, É, né, a gente tem um técnico vindo, né, desse modelo, né. E aí vem a pergunta, né? Como é que um treinador que é formado nessa outra cultura futebolística, ele pode se adaptar não só a essas expectativas que cercam a seleção brasileira, mas como é que ele faz parte justamente desse movimento de olhar para dentro? Na verdade, ele não faz, né? então, eu acho que esse agora vai ser o grande desafio, porque ele chegou num momento já muito em cima da hora. Então, assim, eu acredito que ele tenha tido muito pouco tempo para trabalhar ou para imprimir uma visão de jogo, né? Então, ele teve pouco tempo. Agora, ele vai ter mais tempo. E eu acredito que nesse tempo que ele vai ter agora, ele não vai
Não sei, eu estou acreditando nisso, pensando que ele vai ter mais contato com o país, que nem ele já está, ele teve, tá tendo a experiência de saber o que é o Brasil dentro de uma Copa. O Brasil para a seleção brasileira para os brasileiros numa Copa. Eu acho que ele está tendo essa experiência. Então, é, eu acho que é possível que ele faça um pouco esse movimento, sabe? De olhar um pouco para trás. Porque se ele vier só com a. Ele pode também tentar só colocar a visão dele, enfim, com base na trajetória dele, é por isso que ele foi contratado também, não é? Mas eu acredito que ele tente fazer um pouco esse movimento de conhecer um pouco melhor o, o Brasil de dentro, né? Uhum, De dentro do Brasil. E eu acho que se ele fizer isso, ele pode ter mais sucesso. entendi. É, Mas é uma incógnita. A aham, gente vai ver. a ver nos próximos nem mais 4 anos, né? Praticamente, porque, enfim, né? Talvez a preparação, entre aspas, já tenha até começado, né? Justamente para a próxima etapa. Mas o que eu queria até perguntar, aproveitando também o gancho, né, da publicação do seu livro, né? A senhora comentou, né, que ele foi publicado em 2004, um momento ali, enfim, né, que a gente vinha de uma campanha vitoriosa, né, de 2002, o pentacampeonato, e esse livro a senhora tinha comentado também que ele tinha sido ali engendrado ao longo dos anos 90, né, que também foi um período muito frutífero, né, para o futebol brasileiro. Mas nesse livro a senhora aborda um período ainda anterior, né? A senhora se debruça ali sobre esses campeonatos bem-sucedidos aí que precederam as campanhas do Tetra e do Penta. Que diferenças que a senhora percebe entre aquele momento e o Brasil de hoje, né? Com essa busca, enfim, que a gente está no momento pelo Hexa, né? Essa eterna busca aí pelo Hexa. Então, o momento que eu estudo, né, que é anos 50 até o início dos anos 70, é aquele período, coincide, né, com o período em que o Brasil conquista o tricampeonato mundial, e é um momento em que o mundo conhece o futebol arte, né? Então, o Brasil se caracterizando por isso, né? Então, por essa beleza do futebol. Então, não é só resultado, né? Mas é um jogo bonito. E isso marca muito, né? Define, mostra o que é o Brasil para o mundo e o que é o futebol brasileiro para o mundo é essa característica do futebol arte. Aí depois você tem um período de 24 anos, né? Sem a conquista de um título. E, de novo, e essa questão do futebol arte está sempre em discussão, né? Então, porque o Brasil começa a perder as características e tal. Em 94, o Tetra, ele vem com um futebol que não era identificado com essa ideia do futebol arte, né? Então, foi um futebol mais de resultados, mas a conquista foi importante, né? E essa conquista do Brasil no início dos anos 90, né? Ela coincide também com um período em que começam a aparecer estudos acadêmicos sobre futebol, né? Então é todo assim, é um período bastante rico em termos de reflexão sobre a relação futebol e sociedade brasileira, né? Então a gente tem esse período assim bastante
estimulante, né, para pensar, para se refletir sobre essas questões. Enfim, e aí tem uma série de frutos, né? E ao longo desse período tem uma série de publicações, tem, por exemplo, o Rui Castro, ele faz todo um, ele levanta as crônicas do Nelson Rodrigues, que tinham sido publicadas em revistas, né? Então tem uma literatura também que aparece, e, enfim, e é um período, assim, muito efervescente, né? Então, o Brasil começa a pensar, a refletir sobre esse seu futebol. Esse período também coincide com a nossa abertura política, né? Então, com o período da redemocratização. Então, a gente começa a refletir sobre questões, culturais também, né? Porque até então você tinha uma preocupação, eu digo assim, em relação a estudos acadêmicos, né? Uma preocupação com a discussão, questões políticas, questões do, enfim, do mundo do trabalho, e essas questões em relação à cultura aparecem, é, estimuladas também por essa. Então, a conquista de 94 vem, vem somar com isso tudo, né? Depois, bom, aí tem o período em que, ao longo dos anos 90 eu estou trabalhando na elaboração desse trabalho. E aí a publicação dele acaba coincidindo, né, com o pentacampeonato. Então, é um outro período, assim, bastante. Só que o penta já. Aquela seleção foi diferente, né? Então, acho que teve uma. Agradou mais ao brasileiro, né? Então, esse início dos anos 2000 é um outro período bastante rico também, em que começam a aparecer muitas publicações sobre futebol, aí resultado desses estudos, né? Esse trabalho em especial, ele teve uma repercussão muito boa na época, provavelmente também associado a a conquista do pentacampeonato, né? Então, toda essa discussão sobre futebol brasileiro voltou à tona, né? E essa discussão do futebol arte, ela estava presente naquele momento também, porque os jogadores que integraram a seleção brasileira naquela época, eles também já atuavam fora do Brasil, né? Então, essa discussão do jogo bonito, de quem somos, ela volta à discussão e, enfim, foi um outro período assim bastante rico, né? Bom, aí já passaram, passado muito tempo, eu acho que a gente, então, entre 2002 e hoje, essas últimas 2 décadas, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Então, nesse período, a Europa se consolida como o grande centro, mundial do futebol, né? Então, atrai jogadores do mundo inteiro para lá. Houve mudanças, né, nas políticas em relação aos clubes, né? Porque durante muito tempo você tinha restrições, né, em relação ao número de jogadores estrangeiros, né? Então aí essa coisa vai mudando. Também tem a entrada daqueles de descendentes, né, de europeus que vão se naturalizando. Então tem essa consolidação da Europa como centro, né, como um centro mundial do futebol. Um outro movimento que é muito marcante, né, é a questão da imigração, da acolhida de imigrantes, né, por esses países europeus que dão feições diferentes, né, a esse futebol. Então, assim, um caso que eu acho é o mais marcante é o caso da França, né,
que acolhe jogadores que são nascidos na França, né, mas filhos de imigrantes, de ex-colônias francesas. Isso tudo vai mudando, né? Vai dando, vai mudando o futebol desses países, né? Então, lá em 2010, a gente tem a Espanha se inspirando um pouco aqui no próprio futebol brasileiro. É, enfim, eu acho que tem esse movimento todo, e isso a gente está vendo agora nessa Copa, né? Então, mesmo aqueles países com pouca expressão no futebol até então, chegam trazendo equipes muito bem mais sólidas, né, do que teriam trazido há tempos atrás. Muitos deles, algumas equipes têm, os jogadores nasceram em outro país, né, e aceitam jogar no país dos seus pais, ou tiveram toda a sua formação em escolinhas dos grandes clubes europeus. Então, acho que assim, isso está muito disseminado, muito misturado, e deu transformou o futebol ou o mundo, né? Não sei, você vê como o futebol mudou o mundo, né? Eu acho que até um exemplo também é, acho que a seleção do Haiti, né? Que acho que eram 16 jogadores, né? Também ali de origens diversas, né? Eu li em algum Isso. lugar que alguém falou que era a Copa das Diásporas, né? Nesse sentido, né? Então, é muito interessante ver esse movimento. E então, mas acho que é isso tudo. Então, assim, tem uma série de coisas, né? O futebol mudou muito, parece um outro esporte, né? Quando a gente assiste aqueles filmes da Copa de 70, parece outro esporte, né? Naquela, você vê os jogadores praticamente andando em campo, né? E é uma outra lógica. Hoje você tem um preparo físico completamente diferente, e aí isso vai interferir nas as táticas e as regras também que foram se aprimorando, tem a questão da tecnologia, isso tudo vai interferindo e você tem um outro futebol hoje. Então, assim, diante desse contexto, se a gente quiser, se o Brasil quiser vencer novamente, ele tem que se adaptar, né? Então, ele tem que se adaptar, mas talvez sem perder a sua essência ou reencontrar a sua essência, né? Uhum. Não é fácil, mas fica aí uma lição de casa, né, para a próxima Copa. Sim. Professora, retomando aí também um pouco, ainda com relação ao seu livro, né? É, José Lins do Rego, o Mário Filho e o próprio Nelson Rodrigues, eles foram fundamentais, né? Na criação de uma narrativa heróica, né? Do futebol brasileiro. Hoje a senhora acha que quem produz essa narrativa? Jornalistas, marcas, influenciadores, jogadores, a CBF ou os próprios torcedores nas redes sociais? Eu acho que um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. A crônica, ela já não é mais a mesma, né? Então a gente tem excelentes cronistas que fazem isso, mas essa crônica hoje ela está diluída numa série em meio, né, a vários discursos que presentes aí na sociedade de diferentes formas, né? Então você tem as redes sociais, as marcas que trabalham muito com imagem, né? E eu acho que isso está bem diluído. Então a crônica hoje não tem mais a mesma, talvez o mesmo papel que teve há décadas atrás, ou naquele período em que
na fase mais heróica, né, na fase mais gloriosa do Brasil. Então, acho que está muito diluído. Você tem discursos, né? É uma multiplicidade, assim, de discursos, e isso fica perdido ou dissolvido, né? certo? Talvez E por isso até uma dificuldade para, então, para chegar, para entender também o que é, né? O que é o futebol brasileiro, como ele deveria ser, como ele poderia ser, ou o que se espera, né? Enfim. a senhora mencionou, né, a questão tecnológica como, enfim, um fator aí de grande, que trouxe grandes mudanças, né, pro futebol. E aí eu queria acrescentar um outro fator que não é tecnológico, mas ele também está impactando muito, não só o futebol, claro, a sociedade como um todo, que são as casas de apostas, né? Quando elas passam a ocupar, né, enfim, uniformes, as transmissões, nome de campeonato, como é que fica essa questão da identidade mesmo do torcedor, né? Porque elas acabam ali se Uhum. infiltrando e se apropriando de praticamente de todos os espaços, né? Hoje, quando você vê uma transmissão, e não precisa ser uma transmissão como foi muito criticada, né, da Cazé TV, mas transmissões de veículos tradicionais ou personagens muito tradicionais, né, da transmissão, quando você pensa num Galvão Bueno, né, que virou ali um garoto propaganda de casa de aposta, né? Como é que a senhora vê esse movimento? Então, isso daí eu acho que só contribui para afastar o torcedor, né? Afasta. Então, e se há tempos atrás você ainda conseguia alguma unanimidade, vai, um movimento mais unânime das pessoas nos dias de jogos, hoje você já não tem mais isso. Então, você tem uma crítica maior, né? Uma crítica mais bem elaborada em relação a essa questão das bets, é, ao patrocínio dos próprios jogadores, né? Então, eu vou convocar aquele que tem mais patrocinadores, por pressão de patrocinadores, né? Então, isso tudo hoje está mais, eu acho que as pessoas estão mais atentas a isso, discutindo mais, e isso contribui para afastar muita gente, né? Então, esse ano mesmo, bom, tudo bem que a gente está, assim, é aquela seleção que não tem muita cara e tal, mas quando a gente compara de Copas passadas para esta, em que a gente via, assim, as janelas das casas enfeitadas, a gente já não vê mais esse movimento todo, né? Então, isso tudo também contribui para esse afastamento, né? Agora, é um, essa questão de comércio, de propaganda, também é uma discussão que aconteceu lá atrás. Eu acho que ela começa nos oi- fim dos anos 80, começo dos 90, talvez, quando quando as camisas começam a receber os primeiros patrocínios, né? Que era uma discussão que havia lá atrás, dizia assim, como é que eu vou usar a camisa do meu time com a propaganda, eu tenho que, quer dizer, eu tenho que pagar para fazer, ao comprar a camisa do meu time, eu vou pagar para fazer propaganda da empresa XY, que também que está patrocinando o clube, né? Então, essa discussão já aconteceu, foi forte lá atrás, só que aí as pessoas se habituaram a isso, né? Então, hoje você tem as marcas estampadas nas costas da camisa, na frente, na manga, no calção, em tudo. E aí tem as bets, né? Tem as apostas, e isso tomando conta até das transmissões, né? Do período de transmissão, que também era uma coisa que você não tinha tempos atrás. Então, a- a- durante a transmissão,
de uma partida de futebol pela televisão, você não tinha comercial, né? Aí aos poucos eles vão entrando, né? Agora, essa pausa para hidratação que a FIFA criou também é mais um momento para propaganda, né? Para venda. Então, assim, esse movimento todo meio que de comercialização, né? Que tem em torno do futebol também afasta o torcedor, né? Porque acha que tudo é só comércio, aquele amor, né? Amor à camisa, né? O famoso amor à camisa. As pessoas não conseguem identificar muito mais, né? Certo, professora. Então, a última pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é a seguinte: se hoje a senhora escrevesse um novo capítulo, né, do Com Brasileiro Não Há Quem Possa, quais acontecimentos e transformações dessas últimas 2 décadas que a senhora pensa que não poderiam ficar de fora? Nossa. Uma pergunta muito simples e muito fácil. Ah, o que não poderia ficar de fora, eu acho que é justamente assim, pensando um pouco, né, na discussão que havia no passado, né, que os cronistas faziam no passado, então era em relação aos jogadores que vão atuar no exterior e, e esse confronto deles com outro futebol e, e como que eles trazem isso de volta para o Brasil, sabe? Entender um pouco como vocês, como eles, como se perdem nesse movimento de observar o outro, se deixar envolver pelo outro, mas conseguir sair disso e voltar e entender quem eu sou, de onde eu vim. Eles tentariam entender um pouco esse movimento, né? Porque tem uma questão que mudou muito, né? Então, durante os anos 50, 60, esses cronistas, né? Eles estão discutindo um futebol e um futebol estrangeiro que você tem demonstrações dele, você tem contato com ele quando muito durante as Copas, né? E aí, quando isso vira cotidiano, né? Então convive com esse, você convive com, com esse estrangeiro, né? É, como é que você faz esse movimento, né? De entender quem eu sou, né? Para lá, para cá. Talvez pouco isso, sim. Bom, professora, então agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em conversar com a gente. Acredito também que é um assunto que vai render bastante aí, né, nos próximos anos, mas muito, muito obrigado mesmo. E agradeço, Diego, enfim, pelo convite, pela conversa. E faço votos que o Ancelotti, que a CBF, façam uma boa lição de casa, lembrando também que nessas últimas décadas os estudos sobre futebol aqui no Brasil se ampliaram muito, então hoje nós temos vários grupos de pesquisa, instituições que se dedicam a esses estudos. Então, a gente tem uma produção acadêmica muito forte e importante, e que certamente daria uma contribuição muito rica, importante, aí para a CBF. Quer dizer, ele tem material para o pessoal estudar e, enfim, e fazer uma boa lição de casa, esperando, né, que a gente volte a brilhar. É certo que todo mundo pode ter a sua oportunidade também de sentir esse gostinho do que é ser campeão do mundo, mas a gente também se acostumou mal, então
Se a gente puder ter a oportunidade de ter esse gostinho de novo, todo mundo vai gostar. Então, É isso, obrigada. daqui 4 anos a nossa próxima conversa, então, está marcada e vamos esperar que seja justamente para analisar como, né, a preparação ao longo, né, do último período fez com que finalmente a gente chegasse aí à conquista da sexta estrela. É isso aí. Até a próxima Copa. Até, professora, muito obrigado. Por nada.